Oi, tudo bem? Como é que estão? Cuidado com as suas emoções. Nós estamos numa série de palestras, de interações e, é claro, de momentos onde a gente está formando profissionais que gerenciem melhor as emoções. E por isso nós estamos convidando a um tempo novo de cuidar das emoções para superar alguns vilões, alguns gigantes que nós precisamos ter cuidado. Dentre eles, os gigantes que são chamados de burnout, a depressão, a ansiedade e tantos outros. Mas pensando sobre o burnout, a gente tem que lembrar que todo o nosso trabalho profissional, todo o nosso trabalho laboral, ele deve gerar em nós realização e uma mente em paz, que deve ser algo que traga prazer, regozijo, tranquilidade, que traga para nós a certeza de uma realização pessoal. Então, às vezes, nós temos várias opções de trabalho e nos envolvemos com tantas opções, com tantas atividades laborais, esquecendo de um detalhe que faz toda a diferença. A vida, nós só possuímos uma vida. Por isso que nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Lembrando do que diz Isaías 40:29. Deus, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Como está a sua força laboral, a sua força profissional ou a sua força para viver frente às pressões laborais, às pressões profissionais? Lembre que a síndrome de burnout ou a síndrome de esgotamento profissional é um termo que tem uma origem na língua inglesa, que significa queimar por completo ou esgotar-se totalmente. O termo burnout é caracterizado por um estado de exaustão física e mental, com sintomas bem claros e predominantes. Dentre esses sintomas, tem a fadiga, a insônia, a irritabilidade, as dificuldades de concentração, a despersonalização, você perder-se, não é, de quem você é, do seu significado, de quem é você mesmo. Você ir se perdendo no meio do estresse prolongado, porque o termo burnout descreve o processo de consumir-se por causa do estresse prolongado e intenso relacionado ao trabalho, às questões profissionais, aos nossos afazeres e responsabilidades profissionais. Então, a síndrome, ela não é uma doença em si, mas é uma resposta do nosso organismo a fatores de estresse crônico, podendo até levar, não é, a problemas de saúde física e mental. Então, a síndrome de burnout foi descrita pela primeira vez por um psicanalista, o Herbert, ele na década de 1970, ao observar o esgotamento físico e mental de profissionais que trabalhavam com dependentes químicos e demonstravam exaustão, insônia, distanciamento das relações interpessoais, isolamento, dificuldade de concentração, uma irritabilidade e uma diminuição na proatividade e, é claro, nas atividades laborais. Então, vendo que houve o risco ocupacional ou laboral, não é, entre os funcionários, o que aconteceu? Ele percebeu, não é, essa síndrome, e assim começaram-se então as observações científicas, além de outros teóricos, de outros cientistas e estudiosos. Hoje nós não temos uma vasta rede de pesquisas nessa área, mas as que se preocupam
com a saúde e o bem-estar laboral, profissional, já temos, tanto na área de psicólogos, psicanalistas, médicos, psiquiatras e profissionais da área laboral já se preocupando com a síndrome de burnout e levando em consideração a isso, hoje nós temos projetos, nós temos ações efetivas, ações dentro de instituições profissionais, instituições, né, de trabalho que procuram proporcionar para os seus funcionários atividades e psicoterapias, além de outras áreas, para ajudá-los, não é, a superar o burnout. Mas é interessante que você entenda que o tratamento para a síndrome de burnout ou o tratamento para vencer esse transtorno é a psicoterapia. E a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ajuda a desenvolver habilidades e enfrentamento, ou habilidades de enfrentamento que modificam padrões de pensamentos negativos e de hábitos negativos com relação aos comportamentos. Além disso, além da psicoterapia, há alguns casos onde a necessidade de medicamentos para que essa pessoa, esse funcionário, esse profissional, né, esse ser que está em constante atividade profissional, ele precise equilibrar por um tempo através também de medicamentos. Mas a psicoterapia é em primeiro lugar, além disso, atividades físicas, né, intencionais e, é claro, meditação. Quando a gente entra na meditação, existem vários níveis e várias vertentes, né, da meditação. Aquela que eu mais indico, que eu indico em primeiro lugar, é você meditar em Deus, meditar com devocionais, com orações, com leituras bíblicas, que leve o seu estado espiritual e emocional a ter leveza, tranquilidade e a se autoconhecer, se auto-ouvir. Aí lembrando o que diz Mateus, no capítulo 11, que é um livro bíblico, no verso de 28 a 30, vai lembrar uma orientação bíblica, não é, de Deus como Pai, de filhos e filhas que também têm suas limitações e dificuldades. Deus vai falar para nós por meio do Evangelho, não é, dizendo assim, Jesus disse assim para a gente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse estar cansado e oprimido, não é, hoje na nossa posição de vida, né, mais pós-moderna, está muito atrelado às nossas atividades laborais, às nossas atividades profissionais. Então que seja esse convite para você a confiar em Deus também e meditar, ter momentos de meditação e devocional todos os dias, para trazer leveza para o seu eu interior, né, para seus pensamentos, sentimentos, para sua vontade, para você ter força e ser fortalecido também em Deus, que é o Pai que dá vida, o Deus Pai que nos dá força, e a gente precisa dessa força interna, essa força espiritual e emocional que vem de Deus, que cuida das nossas emoções, além das atividades físicas que fortalecem esse corpo que nós temos para trabalhar, para sorrir, para se divertir, para repensar, para recomeçar. Lembrar também de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Qual é a mensagem central de Deus Pai para nós, não é? Filhos e filhas, que nós, ao lidarmos com o estresse, que na verdade é uma sobrecarga de estresse, né, a síndrome de burnout, e nós precisamos entender que nós devemos buscar também a meditação em Deus, reconhecendo nossas limitações e confiando em quem nos dá força, quem nos dá vida, que é o próprio Deus da vida. E buscar, sim, apoio e encorajamento através de pessoas, através de profissionais, para a gente superar o esgotamento emocional ou o burnout. E assim, esse termo
que é muito falado atualmente, mas é pouco assumido. Algumas pessoas têm a síndrome e ainda não foram diagnosticados, não foram ainda orientados corretamente, porque ainda não perceberam que já chegaram no nível de esgotamento total ou de esgotamento emocional e profissional, a ponto de entender que você está num tempo, que você está num processo de adoecimento emocional. E isso tem nome, o nome é síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Então, você pode recomeçar, você pode se cuidar, você vai precisar parar. Lembrando, há muitas formas e oportunidades de trabalho, mas há só uma vida. E essa vida, essa sua vida, minha vida, é para ser cuidada e bem vivida. Então, que a gente tenha foco e tenha cuidado também das nossas emoções.